Você tem acompanhado aqui no CNN Prime Time como a atual taxa básica de juros tem sido alvo do governo. Hoje, a taxa de juros aqui no Brasil, a taxa Selic, está em 13,75% ao ano. E o Banco Central vem sofrendo enorme pressão para aliviar esse número. Pressão da presidente do PT, do ministro da Fazenda, do presidente da República, mas não há sinais de que isso mude a curto prazo. Fernando Nakagawa está de volta para explicar essa situação, porque o Banco Central tem dado argumentos e recados sobre motivos de os juros estarem altos, mas também dá pistas do que o governo poderia fazer a sua parte para amenizar essa situação, para melhorar essa situação, né, Naka? Porque não dá, Márcio, para jogar necessariamente toda a culpa sobre a situação econômica nas costas do Banco Central. Né? A economia é um órgão complexo e que sofre influência de decisões tomadas em todo o governo, em toda a sociedade, em todo o setor privado. Então, o que o Banco Central faz, ele tem algumas missões, né? Uma delas é manter o poder de compra da moeda e perseguir a meta de inflação. Para isso, uma das ferramentas mais usadas em todo o planeta é o patamar do juro. Aqui no Brasil, é a taxa Selic. Então, ele olha, por exemplo, para onde estão indo as expectativas da inflação. Os economistas estão achando que vai subir quanto a inflação no ano que vem, nos próximos 12 meses. E a partir daí, o Banco Central vai calibrando a política monetária, vai calibrando os juros para tentar levar a inflação exatamente como manda o figurino para a meta. O fato é, hoje, a inflação está acima da meta e este é o argumento central do Banco Central. A gente separou aqui, Márcio, alguns dos argumentos que estão presentes em várias das comunicações do Banco Central, especialmente na última ata, na ata mais recente do Banco Central. Eles apontam para 3 grandes problemas, o Banco Central. Primeiro, a deterioração das expectativas de inflação. Esse foi um fenômeno que foi observado logo no começo deste ano, com a chegada do novo governo, quando, por exemplo, o próprio Banco Central passou a ser alvo de críticas do novo executivo. Isso é ruim porque pode mostrar alguma diferença entre governo federal e Banco Central. Isso gera ruído na economia, nunca é bom. Outro ponto importantíssimo, elevada incerteza sobre o arcabouço fiscal, sobre as regras fiscais. Há muita incerteza. O governo já indicou que está trabalhando, deve entregar esta semana, aliás, né, é o prazo citado pelo ministro Fernando Haddad. Esta semana que está terminando agora, né? E ele disse... Temos então 3 horas, 2 horas... Exatamente. 3 horas e meia. Ele disse que encerraria a proposta e entregaria para o restante da equipe econômica, na ministra Simone Tebet, ministro Geraldo Alckmin, esta semana a proposta de uma nova regra fiscal no lugar do teto de gastos. Isso é muito importante porque vai indicar como o governo vai gastar o dinheiro a partir de agora. Além disso, há um terceiro item, persistência da pressão inflacionária internacional. Este é o diagnóstico. Qual é o remédio para a situação, Márcio? O que o governo pode fazer? Primeiro, criar um ambiente previsível e transparente ajuda a ancorar as expectativas. Se a economia está andando de maneira redondinha, a inflação ela dá uma acomodada e costuma ir para a meta diante do trabalho do Banco Central. Outro item importantíssimo, apresentar uma nova regra fiscal crível e consistente. Só com isso, com um novo arcabouço fiscal, o que vai substituir o teto de gastos, é que os economistas, por exemplo, vão ter mais confiança de que o governo vai gastar por aqui, neste intervalo aqui de tanto a tanto, aí a inflação não vai ser descontrolada ou a dívida pública também não vai passar por um processo de descontrole. Aí o terceiro item aqui é a inflação lá fora, dos gringos. Neste caso, o Brasil não consegue fazer nada. Mas o fato é, os documentos e a comunicação do Banco Central, Márcio, no meio desse tiroteio todo, tem indicado o diagnóstico de maneira bem clara, como o Banco Central faz historicamente, não é esta gestão, e indica ali, nas entrelinhas, o que o governo pode fazer para, no que diz respeito à política econômica, melhorar o cenário. Se o cenário melhora, você melhora os indicadores e aí você cria uma avenida para o Banco Central começar a agir com o tão esperado corte de juros. Pois é, na prática, o que a gente teve só por enquanto neste governo foram os gastos aumentando em uma série de pontos. Na teoria que a gente tem, por exemplo, a nova regra fiscal, Sim. que na verdade essa semana termina no domingo, então a gente tem que dar esse crédito ainda. Eu peço desculpas. O ministro Haddad ainda tem sábado e domingo.
e 2 horas e meia desta sexta-feira para entregar, claro, e também a reforma tributária, que entra nessa conta também para normalizar, regularizar tudo isso. Sim, né? então o novo marco fiscal daria indicação de para onde vão as contas públicas, a reforma tributária ajuda o funcionamento, azeita o funcionamento da economia, dá mais eficiência, e uma indicação bem importante desta semana foi a reoneração dos combustíveis. Isso aumenta a arrecadação de impostos, o motorista não gostou, obviamente, mas aumenta a arrecadação de impostos, melhora um pouco a situação das contas públicas. Então, passo a passo, é como um doente no hospital. O Banco Central é o médico, ele precisa acompanhar a evolução deste paciente chamado economia brasileira. Obrigado, Fernando Nakagawa. Assim como o Naka falou, tanto o Banco Central como o mercado esperam que o governo apresente a nova regra fiscal e uma nova regra fiscal consistente. O nosso comentarista de economia, Sérgio Vale, acredita que mesmo assim as taxas de juros não baixariam de forma imediata. A gente também pede um arcabouço fiscal que seja de alta qualidade. Essa é a dificuldade. Dadas as brigas, as dificuldades políticas que a gente está vendo acontecer no governo nas últimas semanas, nos últimos meses, que arcabouço fiscal virá aí pela frente? Essa é a grande dúvida, né? Se tiver alguma fragilidade, se não for o ideal, a gente vai continuar um pouco com esse ruído e vai colocar dificuldade para o Banco Central baixar a taxa de juros com rapidez. Mesmo com esse arcabouço fiscal bom sendo apresentado agora, você vai ter que diminuir ainda um pouco a temperatura de tudo que está acontecendo agora. Quer dizer, isso não vai permitir que o Banco Central já na esquina, em abril, baixe taxa de juros com velocidade, mas abriria espaço para talvez no terceiro trimestre a gente começar a ver isso acontecer com uma consolidação melhor.